Eu acho que a primeira vez que eu assisti Akira foi por volta de 2018 pra 19. Eu era bem pequeno, né? Eu era um adolescente, então eu fiquei completamente maluco com o que eu estava vendo, né? Eu devo ter assistido Blade Runner antes, mas eu acho que não. Acho que Akira foi o primeiro contato com Cyberpunk que eu tive de verdade. Eu gosto muito desse gênero. Como eu falei, eu vi o Blade Runner, já vi o 1 e o 2, né? O jogo Cyberpunk 2077 é o meu jogo favorito. Eu devo ter jogado esse jogo umas 3 vezes. Tudo. É um dos meus subgêneros favoritos. E Akira faz parte, e eu vou falar hoje sobre ele. Não vou falar muito sobre a história em si, sim sobre outros elementos dentro do anime que eu me interesso bastante. Referências sobre esse anime que eu gosto bastante, e é isso. Eu chamo isso aqui de delírio. Ou seja, eu vou falar o que vier na minha cabeça. Eu posso ficar só um tempinho falando sobre só um assunto, e um outro assunto eu posso falar com mais detalhes, mas não se apegue muito a isso. Aqui não é nenhuma análise aprofundada, nada que você já não tenha visto sobre Akira, é só eu delirando. Acho que é bom começar pela história, fazendo um resuminho. Bom, nesse anime se passa após a Terceira Guerra Mundial, e o Japão foi um dos países mais prejudicados com essa guerra. Inclusive, em 1984, ele foi bombardeado. Não, e a cidade de Tóquio ela foi muito destruída, quase toda destruída, e no lugar foi criada a cidade de Neo-Tóquio, que é no meio da Baía de Tóquio. Inclusive, tem um mapa que mostra que realmente no meio da Baía, né? A Neo-Tóquio foi claramente inspirada em Tóquio, isso é meio óbvio, né? Mas, e se não foram bombas que destruíram Tóquio? E sim, Akira, que foi o primeiro humano a ter aqueles poderes especiais, né? Eu não lembro exatamente como eles chamam as crianças, mas o Akira foi o primeiro e ele é o mais forte. E teve um teco nele que ele ficou doidinho e tacou fogo na cidade inteira com aquela explosão que ele causou. Tem outros parecidos com ele, o Tetsu é um deles, né? Que depois acabou pegando poderes. Se não me engano, o Tetsu é o que mais chega próximo do Akira. Tem aquelas outras crianças. Então tem aquele número 23, eu acho que esse é o nome dele. Ele aparece logo no começo, que o Tetsu acaba se envolvendo num acidente com ele. Tem aquele cara também da mini nave, aquele gordinho. Tem a menina da cama. Todos eles são experimentos. Todos eles ficaram assim por meio de experimentos do governo japonês. Esses experimentos lembram muito de Stranger Things. Inclusive, não tem como falar que Stranger Things não é inspirado em Akira. Seria até mentira falar que não é, né? A Eleven é claramente o Tetsu, ou o número 1. Não sei. Será que o Tetsu ele é o Vecna ou ele é a Eleven? Fica aí a dúvida. Acho que tá mais pro Vecna. E o Akira talvez seja a Eleven? Não, acho que não. O Akira não é bonzinho. Enfim, feito esse resumo, tem o Kaneda, que é o protagonista, junto com a Ken Kai, acho que esse é o nome dela. O anime foi um dos mais bem-sucedidos durante a sua época. Akira custou 10 milhões de dólares e teve muito mais disso em bilheteria. Se eu não me engano, foram 80 milhões ou 90 milhões. Isso é muita coisa pra uma animação, né? Akira também foi um dos animes que popularizou anime no ocidente. Não foi um dos primeiros, mas foi o que trouxe anime pro ocidente, né? Depois veio Ghost in the Shell, veio Evangelion, vários outros. Mas Akira foi o primeiro, podemos dizer assim. Você vê Akira em várias obras até hoje. Tem um clipe do Kanye West que tem claramente referência a Akira, né? Um outro detalhe de Akira que eu gosto bastante é a moto do Kaneda. Eu não consegui encontrar muitas coisas sobre ela, mas as poucas coisas que eu encontrei aqui. A moto de Akira é claramente inspirada na Light Cycle de Tron. Tron é um dos filmes que eu mais gosto também. O 2. O primeiro eu nunca vi, esse último eu achei meio merda. Mas o 2, o Legacy, é muito bom. E a moto de Akira é claramente inspirada na de Tron. Tron lançou antes, né? Então eu vi ali que a moto de Akira é como se fosse a moto de Tron cortada no meio. A moto de Akira também pode ser inspirada nessa obra de arte aqui, ó. Eu não sei o nome, mas eu vou colocar aí na tela. Se eu não me engano, quem fez ele é um austríaco. Essa exposição é do designer industrial Luigi Colani. E o nome é Estudo para um Centauro Sapo. Então, se você for ver, é claramente a moto de Akira aqui, né? Não tem como dizer que não é. Essa aqui é a moto de Akira. Do Kaneda, para ser mais exato. Acho que uma outra coisa que eu também queria falar é que Akira, os animadores, eles criaram uma cor só para esse anime. Que é um tom de vermelho chamado Akira Red. Além dessa cor, eles usaram 327 tonalidades diferentes de paletas de cores. Então, outra coisa também é que naquela época a animação era feita na mão. Então, os animadores tinham que desenhar aquilo. Isso, se eu não me engano, é chamado de celuloide. E foram usados mais ou menos 160 mil. Pra tu ter uma ideia do quanto difícil foi fazer esse anime, mas mostra que eles tiveram capricho, né? Eles fizeram com amor. Ah, que legal. Uma outra coisa que eu gosto bastante de Akira são as suas referências. Akira é cheio de referência. A primeira que eu quero falar sobre é o Bosozoku. E Bosozoku era um movimento? Era
era um grupo, vou chamar um movimento, de jovens japoneses pós Segunda Guerra Mundial. Muitos deles se inspiraram nos kamikazes, né? Então, os Bosozoku, eles eram gangues de motocicletas. Eles eram vândalos, eles eram bem doidos, malucos. Eles eram rebeldes, faziam um monte de merda. Resumindo, tem vários animes que falam sobre esse Bosozoku. O mais famoso, eu acho que é o GTO. Eu nunca vi um anime de GTO, mas eu li o mangá. Não todo, eu acho que eu parei no volume 20. E GTO de longe é um dos melhores mangás que eu li na minha vida. O Onizuka, ele fazia parte de um Bosozoku. Eles aparecem com frequência até nesse anime, nesse mangá. Bem legal, eu gosto bastante. Entrando mais em detalhes nesse Bosozoku, como eu falei antes, eles eram uma gangue de motos. E a maioria dessas motos, eles mexiam no escapamento, então ficava com muito barulho. As pinturas das motos eram bem chamativas. Mas o foco não era em si a velocidade, né? Era mais o estilo. Bom, basicamente o que tem hoje no Rio de Janeiro, tinha no Japão nos anos 70. Japão revolucionário, tá vendo? Um escapamento alto, barulho de moto alto que tem aqui perto de onde eu moro. No Japão era assim há muito tempo atrás. Então, será que pode-se dizer que os maloqueiros se inspiram nos Bosozoku? Será? Outra coisa também que é importante falar sobre os Bosozoku é que eles têm clara influência na Yakuza. Então tem um recrutamento. Então você começa de baixo, vai subindo, até tu chegar em um cargo alto. Tem vários animes que são assim, né? O Tokyo Revengers tem esse esquema. Então o Takemichi é o nome dele. Ele começa como um cara normal, vai chegando até... Ele vira, se não me engano, o líder da primeira divisão. Eu nunca cheguei a terminar de ler o mangá de Tokyo Revengers. Parei no último capítulo, no último arco. Não sei porquê, mas eu não terminei. Então, como eu falei, tem as hierarquias, os recrutamentos, tem o respeito é bem presente, né? Então, se o cara é seu veterano, você tem que respeitar ele. Ele pode mandar você fazer o que bem entender, porque ele é o seu veterano e é isso aí. Conflitos, então, eles se envolviam com outras gangues. Nada de armas, mas, tipo assim, beisebol. Eles usavam um taco de beisebol, coquetel molotov. Mas uma hora parou, né? Porque o Japão começou a repreender esse tipo de coisa, repressão policial, e eles foram extintos. Praticamente extintos. Mas até hoje é muito presente na cultura japonesa, principalmente nos animes. Olha que legal. Algo também que é muito presente em Akira, que foi uma clara referência à vida real, é Neo Tokyo. Neo Tokyo, ela se inspira no movimento metabolista, ou metabolismo japonês, mas esse movimento achava o seguinte: nós vamos construir uma casa e ela pode ser fácil substituída, ou a expansão dela também seria mais facilitada. Pense como se fosse uma peça de Lego. Então, tu construiu ali a Millennium Falcon do Han Solo. Pode muito bem tirar uma peça e colocar outra. É basicamente basicamente nesse movimento, as casas, prédios, os edifícios, eles são muito altos, né? Então, a construção ia sendo feita para cima, porque no Japão também não é muito grande, né? Então, eles tinham que fazer tudo para cima. E Neo Tokyo é assim, meio que acabou virando a estética cyberpunk. Um edifício da vida real que não existe mais, mas que foi feito durante esse movimento metabolista, é o Nakajin Capsule Tower. E ele, enfim, basicamente eram cápsulas, pareciam máquinas de lavar, mas era um apartamento ali dentro. Não era um prédio gigante. Não gigante, não um prédio grande. Parecia ter várias máquinas de lavar. Então, a ideia era: se um apartamento tiver com defeito ou defasado, eu tiro ele e coloco uma outra cápsula no lugar. Se eu quiser colocar mais, é só colocar mais cápsulas em cima. E aí foi. E assim seria feito. Mas isso é muito caro e muito difícil. Portanto, meio que não é mais feito hoje em dia e é extinto. A não ser nos animes, ou nos filmes, nas séries, nos jogos baseados em cyberpunk. Acho que é isso. Tem mais pra onde ir. Não sei mais o que eu posso falar aqui. De novo, não sou nenhum especialista de nada. É só um delírio meu. Eu gosto de Akira e decidi falar do meu jeito. Espero que tenha sido fácil de compreender. Se não, enfim, não posso fazer nada. Talvez eu melhore no futuro. É isso aí. Valeu.